Boa tarde a todos. Que nessa tarde a gente possa parar para pensar um pouquinho, para que a gente encontre respostas para algumas coisas da nossa vida, né? E para isso, hoje, a gente trouxe um tema, né? Os nossos maiores inimigos. Quem são os nossos maiores inimigos? Quem são esses inimigos? Onde eles estão? Esse foi o questionamento de Simão Pedro com Jesus, numa tarde. Porque Simão Pedro, ele era uma criatura, a gente já trouxe o tema aqui sobre Pedro. Ele era irreverente, ele era cheio de vontades, ele tinha um vigor muito grande, mas ele tinha suas ideias próprias, assim como cada um de nós, né? E então é importante que a gente veja alguns pontos fracos dele, para que a gente possa se encontrar dentro desses pontos fracos e dizer assim, ó, eu também tenho condições de alcançar coisas grandiosas. Porque foi o que Pedro fez. Pedro aproveitou o período em que ele esteve com Jesus para o aprendizado, para o seu próprio crescimento. Ele ajudou a muitos que ele encontrou no caminho, mas principalmente ele se ajudou a si próprio, compreendendo as lições do Cristo, modificando os seus instintos, os seus arroubos. Ele foi se pacificando e assim crescendo no lado moral, que é o mais importante para a gente. Então nós vamos acompanhar uma tarde com Jesus Cristo e Pedro, num bate-papo entre os dois. Eles vinham caminhando e Pedro pergunta para ele, onde estão os nossos maiores inimigos? E aí, Jesus diz assim para ele, a experiência tudo revela no momento preciso. Aí ele, exclamou ele, né? Angustiado, querendo já uma resposta, querendo que Jesus dissesse assim, Pedro, o teu inimigo está ali, o teu inimigo é fulano, o teu inimigo é isso, é aquilo. E ele é ansioso por uma resposta. E aí, como Jesus continuou a caminhada, ele também se acalmou. Aí eles vinham andando, e aí entre as folhagens ele viu um movimento, e ele ficou nervoso, porque ele disse assim, deve ter algum fariseu que deve estar seguindo a gente. E aí ele fica atento, pronto para atacar, porque Pedro tinha um lado violento, sim. Ele, quando resolvia as coisas, ele resolvia na brutalidade. Ele não era flor que se cheire, como diz hoje. Tanto é que, antes um pouco de Jesus ser preso ali, ele ainda arrancou a orelha de um soldado lá. Porque ele queria resolver as coisas, mas era do jeito dele. Mas ele nunca perdeu o valor, porque Jesus sabia da capacidade que Pedro tinha. Ele sabia que tudo aquilo ele era como um cavalo que a gente pega lá na selva e que ele não foi domado ainda, que tem toda aquela força, que tem todo aquele vigor, mas que ainda não foi domado, que ainda não foi adestrado para andar com calma, com tranquilidade. Assim era Pedro, forte, vigoroso. E aí, quando ele está pronto para atacar, o bendito do fariseu, ele se dá conta de que aquela criatura era o irmão dele, o André. Aí ele diz, nossa, eras tu que estavas aí? E o André rindo que se acabava, porque viu na expressão do irmão que o irmão estava pronto para defender, porque o intuito dele era defender Jesus. Ele achava que sempre tinha alguém que queria fazer algum mal a ele. Então a intenção dele não era ruim. O modo em que ele fazia é que precisava de uns acertos, né? Aí Jesus diz assim para ele, Pedro, nunca te esqueças de que o medo
é um adversário terrível. Então, o medo de que algo acontecesse fez com que ele agisse daquela forma. Aí ele se acalmou, foi adiante, e aí ele recomposto, né, o grupo, eles haviam avançado muito, e ele escutou um levita que declamava algumas partes do Torá, e lhes dizia, dirigiu a palavra um tanto desditoso. Quer dizer, ele não foi assim, ele estava falando sobre a Torá, que é algo que é bonito, que é algo que é legal da religião judaica, mas foi desrespeitoso. E aí ele ficou brabo e respondeu para o cara, devolveu já na hora, e foi grosseiro com ele. Aí Jesus vem e diz assim, primeiro ele ficou silencioso, porque Jesus ele tinha um método muito bom. Ele não chegava e já gritava e dizia assim, ei, não é assim que se faz. Não, ele esperava a pessoa cair em si, a pessoa vir procurar ele. Aí ele, com calma, com doçura, ele respondia. Ele olha e diz assim, Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Aí Pedro para, né? E é obrigado a responder o que é certo. Aí ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus responde para ele, terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Então, antes de responder e de ser grosseiro, ele deveria ver que aquela criatura estava fazendo algo que não era adequado, mas que, no fundo, ele achava que era certo, atender as pessoas daquela forma, em que ele teria o tempo dele de aprendizado, mas que não seria a forma correta se impor àquela criatura. Mais um pouco adiante, aí eles encontram Teofrasto, judeu grego dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zecônias, os nomes é que são ótimos, né? Leproso curado pelo profeta Nazareno, que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias em falsas alegações. Daí o pescador não se conteve. Aí ele xingou um monte o moço que tinha sido curado. Como é que pode? Foi curado por Jesus Cristo e ainda sai falando mal de Jesus? Aí, quando ele terminou de falar aquilo tudo, de botar tudo para fora, Jesus espera, escuta com paciência. Aí diz assim, Pedro, quantas vezes perdoarás o teu irmão? E Pedro é obrigado a responder o que é certo, né? Pedro responde, até 70 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste contemplou o calmo e rematou, a dureza é um carrasco da alma. Quantas vezes alguém pergunta para a gente alguma coisa e nós somos extremamente duros. Nós não temos paciência. Nós respondemos com uma certa impaciência, porque parece assim que quando a gente aprende algo, parece que todo mundo tem a obrigação de já saber aquilo que a gente sabe. Porque a gente fica, como que tu não sabes? Como que tu ainda não te desses conta? E aí, quando a gente tem que perdoar, também a gente age dessa forma. Porque cada um tem o seu tempo de aprendizado. Cada um tem um tempo de entendimento. E nesse caminhar, foi um caminhar curto, mas de muitas lições, né? Eles cruzaram com Rufo Gracos, velho romano semi-paralítico, que lhes sorriu desdenhoso do alto da liteira sustentada pelos escravos fortes. Quer dizer, era alguém de uma posição importante na sociedade, que tinha problema de locomoção,
andava carregado pelos escravos, mas que tinha uma soberba. Andava lá em cima daquela, né, da liteira, mas com soberba, passando como se ele fosse mais do que todo mundo. E aí, Simão Pedro não contou tempo, disse assim, mas eu desejava curar aquele pecador impertinente a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Porque ele queria que as pessoas acreditassem em Deus, mas queria na força. Onde é que já se viu a pessoa ser tão orgulhosa e passar dessa forma? Queria curar ele, para que ele pudesse ver que Deus é que tem poder. Aí Jesus afagou o ombro dele e diz assim, por que instruiríamos a violência no mundo se próprio Pai nunca se impôs a ninguém? A vaidade é um verdugo sutil. Eu sempre brinco que diante das nossas rebeldias da vida, quando a gente age de uma forma que não é correta, que muitas vezes a gente sabe que está fazendo errado, mas a gente insiste em fazer errado. Eu queria saber se alguém algum dia, eu faço sempre uma brincadeira, vou até soltar o livro, eu sempre faço uma brincadeira e digo assim, Jesus ou qualquer figura aparece na nossa frente com as mãos assim na cintura e faz assim, escuta aqui, por que tu estás fazendo isso de novo? Nunca, né? Nunca, porque Deus não se impõe à nossa rebeldia. Porque Deus sabe que nesse caminhar, nessa busca incessante de se melhorar, mesmo que a gente não busque, os inconvenientes vão acontecendo, as pedras, os tropeços doem. Cada vez que a gente tropeça, a gente vai aprendendo. E é assim que é o tempo de Deus. É esperar que as coisas aconteçam, esperar que a nossa terra se torne fértil, esperar que as sementes que Ele coloca em cada um de nós, que nós já temos essas sementinhas lá no nosso íntimo, mas a nossa terra às vezes não está arada o suficiente, ela ainda está dura, ainda precisa do arado para que ela se amoleça, para que seja oxigenada, para que essa semente possa brotar. Então, é diante disso que aí Jesus vai trazendo essas lições para Pedro, que tudo tem um tempo, né? Daí a minutos, para repasto ligeiro, chegava a hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. Aí ele se sentou à mesa com eles para conversar e começou a falar, porque ele começou a falar das coisas que aconteciam em Cesareia, pôs a comentar acontecimentos políticos da época, indicou os erros e desmandos da corte imperial, e Simão colaborou com tudo. Além de ter aceitado a conversa do homem, ele ainda colocou mais lenha na fogueira dessa conversa, né? E ali, depois de muita conversa, Jesus, obviamente, somente observando, né? Ele foi invocado, fim da animada conversa, né? Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu conheces... Não, ele perguntou assim, ao fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estiver alguma vez em Roma. Aí, olha só, vamos trazer isso para os nossos dias de hoje, hein? Aí o Pedro assim, nunca fui a Roma. Aí o Cristo sorriu, observou e disse assim, nossa, falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida acrescentou, estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. Quantas vezes, vamos trazer para os nossos dias, a gente se utiliza de um instrumento que ele é bom e é tão ruim ao mesmo tempo, que é o nosso celularzinho, né?
Ele é bom porque ele nos liga com o mundo inteiro, com todas as informações. A gente não fica mais sem respostas, a gente não fica mais perdido. A gente tem uma bússola dentro do nosso celular que nos indica o caminho. A gente tem respostas, até às vezes por coisas bobas de uma palavra que a gente não sabe o significado. Não é boba, mas são, eu digo, coisas triviais, né? Que antigamente tinha que ter um dicionário, uma coisa assim. E quantas vezes a gente se depara com notícias que fala de determinadas pessoas de um jeito que fere a moral, muitas vezes, mas que nós não conhecemos essas pessoas. As coisas que são faladas por outras pessoas que conhecem aquela pessoa. Quantas informações chegam e a gente fica envinagrado. A gente fica... Nossa, essa pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo, e a gente não tem conhecimento do que a pessoa faz e do que vai no íntimo de cada pessoa, daquelas criaturas. Porque se nós hoje voltássemos no tempo e fôssemos ver as atitudes de Pedro, as atitudes de Judas, a gente faria o que com eles? A gente teria, se possível, crucificado eles junto com Jesus. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Conhece Jesus? Ele, não, nunca vi. Conhece a Jesus? Não. Nunca ouvi falar. Judas traiu Jesus. Nenhum dos apóstolos acompanhou ele, com exceção de João, até o Calvário. Mas Jesus sabia do valor de cada um. Então, por que Jesus sabia? Porque ele sabia o potencial em que eles iam, aonde eles iam alcançar os objetivos. Ele sabe o potencial de cada um de nós. A que nós estamos prontos hoje para nos transformarmos no amanhã? Que a gente está sempre pronto para se transformar em algo melhor. Porque o que é ruim é passageiro. Tudo que é ruim, ele tem um tempo de vida. Tudo passa. Agora, o que é bom, o que vem do amor, o que vem da justiça, vai ser sempre a mesma coisa. A gente pode, daqui a 1000 anos, olhar determinadas coisas e entender de uma forma mais ampla. Por exemplo, o amor de Deus, a gente entende de uma forma ainda muito restrita, porque nós ainda não temos essa capacidade, né, de amar dessa forma. Mas o amor é o amor. Mesmo que desse jeitinho que a gente entende, ele não vai ser diferente amanhã. Ele vai se ampliar. A gente vai olhar e vai dizer assim, nossa, antes eu enxergava assim e agora eu estou enxergando assim, mais amplo. Ai, é muito maior do que eu tinha imaginado. Então, se a gente busca se melhorar, a gente tem que aprender a ter uma visão e entender o que está no nosso entorno. Essa lição, ela traz isso, e agora a gente vai entender melhor. O pescador de Cafarnaum silenciou desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro, invigilante, acentuou bondoso. Pedro, há precisamente 1 hora procuravas situar a domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós. Mas aí ele não cita as pessoas que chegaram até Pedro. Ele diz que os maiores inimigos que chegaram até ele naquela 1 hora foram o medo que nos paralisa, o medo que nos faz com que a gente enxergue aquilo que não está acontecendo, porque se alguma coisa acontecer de noite e a nossa casa estiver apagada, a gente se assusta até com um casaco em cima de uma cadeira, achando que é alguém. Não é? É verdade. Eu vi um rapaz ontem dizendo que ele estava num quarto de hotel e quando ele chegou, ele pendurou o boné dele era um suportezinho e botou o casaco. O negócio tinha um formatinho que era justamente para botar isso. Ele disse que ele foi no banheiro, ele escutou um barulho. Quando ele voltou correndo, ele se deparou
com o próprio boné e o próprio casaco. E ele deu um pulo enorme. Ele disse que foi parar na cama do susto. Isso é o medo. O medo faz com que a gente veja coisas que não existem. O medo, às vezes, de perder alguém num relacionamento faz com que a pessoa crie coisas que, às vezes, não está acontecendo. E a gente precisa estar atento para isso. A cólera nem se fala, né? Não serve para nada além de nos adoecer. Porque a gente fica com raiva do outro, querendo, né, fazer um ódio do outro, mas a gente está, naquele momento, tomando um copo de veneno. A gente quer o mal do outro, mas quem se envenena somos nós. Porque, às vezes, a gente está cheio de cólera pelo outro e o outro não está nem aí para a gente. Não está nem lembrando. E nós estamos perdendo tempo com a cólera. E disse para ele que a dureza também é um inimigo. Porque quando nós temos o orgulho acima de tudo, a gente olha para as criaturas como se estivessem sempre abaixo da gente. A dureza, ela faz com que a gente dê respostas que podem magoar uma criatura por uma vida inteira. Desestrutura a vida de uma criança, a dureza. Quando uma criança, nós deveríamos nos abaixar, olhar na sua altura e falar com doçura. Porque a dureza, ela machuca tanto quanto uma faca. A dureza, ela traz marcas que muito depois é que a gente vai poder entender o porquê que a gente age daquela forma. Tem uma frase que diz assim: o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. As pessoas que vivem em ambientes de extrema dureza normalmente refletem isso depois na sua vida adulta. E é muito difícil da gente dobrar. Tem pessoas que não abraçam. Tem pessoas que não se entregam a um abraço. Se alguém aqui não se entrega a um abraço, pare e exercite. O abraço é o melhor lugar do mundo. É onde a gente divide com o outro, com a mãe, com o filho, com o marido, com um amigo. Que coisa boa que é receber um abraço. É onde a gente diz assim: ai, eu preciso de ti. A vaidade. A vaidade, ela é terrível. Porque ela faz com que a gente se veja, às vezes, de uma forma que a gente não é. Achando que a gente é um pouco mais do que a gente realmente está demonstrando. E a vaidade faz com que a gente se perca, porque aí a gente, de tanto achar que é o melhor, a gente não se empenha em melhorar. A gente não se empenha em observar aquilo que ainda não está legal. E a vaidade faz com que a gente percorra caminhos que são fúteis muitas vezes. E aí a maledicência, que é aquilo que a gente estava falando, de a gente não falar do outro sem que a gente saiba. Porque o Evangelho nos ensina a sermos indulgentes. É a gente enxergar o defeito no outro, mas a gente se calar. Porque se o que eu vejo no outro, eu for falar para alguém sobre aquilo, não vai me trazer nada. Não vai acrescentar para mim, muito pelo contrário. A outra pessoa vai ver coisas que, de repente, a pessoa nem tinha visto. E é desnecessário isso, a gente. Quem quer ser apontado aqui pelos defeitos? Quem quer subir aqui onde eu estou e que as pessoas vão levantando o dedo e vão dizendo assim: ah, a Valéria não é nada simpática, a Valéria tem defeitos graves, a Valéria moralmente não é uma pessoa legal. Ninguém vai querer escutar isso. Então, se eu não quero escutar, eu também não posso fazer que o outro passe por essa situação. Então, a maledicência é uma coisa que nós temos que tomar cuidado.
Quando a gente escuta, quando a gente vê algo na nossa casa, né, quando a gente recebe na internet, a gente não passar adiante. Porque isso traz prejuízo para a gente. Porque a gente fica agregado a uma energia, a um pensamento que está fora, e a gente passa a pertencer a ele. E a gente já tem problema suficiente, a gente não precisa estar inserido em outras coisas que vai nos retardar a nossa marcha. Aí ele diz assim, como reconhece, os nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou, dentro de nós mesmos será travada a maior guerra, a guerra maior. Então o inimigo não está no outro, naquele que às vezes não gosta da gente, até com certeza por motivos que nós mesmos provocamos, porque se a gente não lembra agora, a gente provocou em outro tempo. Então, é cuidar do nosso pensamento. Quando a gente pensar em inimigo, pensa em si próprio. Olhe para si. Jesus, na sua caminhada, ele chega para Pedro e uma das frases que ficou registrada foi que Jesus disse assim, Pedro, eu te levarei onde não queiras ir. E onde é esse lugar que a gente não quer ir? Esse lugar é naquele momento em que eu me viro para mim mesmo e olho para dentro, para ver o quanto eu ainda tenho defeitos, o quanto eu tenho que me melhorar. Eu olho para mim e me reconheço como um ser que erra, que tem defeitos. E aí, a partir daí, passamos a cuidar. Nós temos que cuidar da gente. A gente tem que se cuidar. Cuidar dessa ferida, dessa dor, desse ímpeto que nós temos, às vezes, grosseiro, de ser rude com o outro. E aí a gente está se curando. E aí nós passamos a ser o quê? Exemplo. E a gente começa a ensinar. E é assim que os apóstolos fizeram. Eles passaram a curar os seus defeitos, as suas dores das suas almas, e passaram a ser exemplo e ajudar cada um de nós como eles ainda ajudam nessas histórias. E para que a gente finalize isso, para a gente levar para casa essa ideia do que a gente precisa fazer, eu vou encerrar lendo uma fala de Joana de Ângeles no filme do Divaldo, que ela, numa das conversas que ela teve com ele. Não te preocupes mais e siga amando, que no final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se tiveres assim na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, que a gente saia daqui mais leve, sabendo que a gente não tem ninguém no nosso encalço, tá? Porque aqueles a quem ofendemos, aqueles a quem deixamos, às vezes, a desejar, a gente vai ter tempo de reparar. E a gente vai conseguir reparar muito melhor e muito mais rápido quando a gente tiver a consciência das nossas próprias atitudes. Aí sim, aí o caminhar se torna mais rápido. Então, que a gente possa se olhar para dentro de si, que a gente vai chegar lá, né? Muito obrigada pela atenção de todos.